Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo diante dos maiores desafios da vida, permanecem firmes, enquanto outras desmoronam ao primeiro sinal de dificuldade? A resposta pode estar em como você encara o destino. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, acreditava que o verdadeiro controle não está nas circunstâncias, mas em como você responde a elas. Se você está pronto para assumir a responsabilidade pela sua vida e parar de culpar o mundo ao seu redor, este vídeo é para você. Vamos descobrir juntos como aceitar o destino pode transformar sua vida. A arte de aceitar o destino, Epicteto e a responsabilidade pessoal. O vento que sopra pelas colinas da Grécia Antiga não é apenas um sopro. Para Epicteto, ele carrega consigo mais do que simples ar. Cada brisa que toca sua pele é um lembrete de sua filosofia, uma recordação viva daquilo que ele prega com convicção, a responsabilidade de cada indivíduo por suas próprias ações e pensamentos. E então, surge a pergunta que inquieta sua mente como uma sombra persistente: até que ponto controlamos o que nos acontece? Epicteto, sentado à beira de uma encosta, observa o horizonte com olhos atentos, mas a verdadeira tempestade acontece dentro de sua mente. O filósofo foi escravo, depois liberto. Agora, é professor, e seus ensinamentos ecoam por todo o Império Romano. Mas a questão da responsabilidade pessoal, esse conceito fundamental de seu pensamento, ainda o provoca. Ele sabe que não pode controlar tudo, as correntes do destino são implacáveis, mas o que ele pode controlar? A visão de Epicteto sobre responsabilidade. Somos responsáveis por nossas opiniões, nossos desejos e aversões, ele pensa, lembrando-se de suas próprias palavras. Nada do que está fora de nós pode ser controlado. Não podemos comandar a chuva, o vento, ou mesmo os outros. Mas podemos dominar o que se passa em nosso interior. Ele se lembra de suas conversas com seus alunos, e de como explicava a diferença entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Se sofremos, se nos desesperamos, é porque escolhemos interpretar os eventos de forma que nos machuquem. Nada externo tem esse poder sobre nós. A responsabilidade começa dentro de cada um. Essa ideia de responsabilidade pessoal era uma força vital em sua vida. Mas ainda assim, a dúvida o corroía em momentos de vulnerabilidade. Seremos nós realmente capazes de governar tudo o que se passa em nossas mentes? Ou, por vezes, até nossos pensamentos fogem de nós como folhas ao vento. E assim, sua mente o leva de volta a um ponto central. Controlamos o que podemos, aceitamos o que não podemos. A chave, como ele sempre ensinou, é distinguir entre essas duas coisas. Exemplos práticos de como assumir o controle sobre nossa vida. Epicteto lembra-se de um jovem estudante que lhe perguntou, com sinceridade desarmante, como ele lidava com as decepções. A perda de um amigo, a dor de uma rejeição, a traição, como controlar esses sentimentos? Epicteto não tinha uma resposta simples. Em vez disso, contou a história de sua própria vida. Fui escravo. Começou sentindo o peso de cada palavra. Minha liberdade foi tirada de mim, meus movimentos controlados. Mas nunca, em momento algum, permiti que meu espírito fosse subjugado. A cada açoite, a cada ordem, ele via que, enquanto seus captores acreditavam que tinham poder sobre ele, na verdade, o verdadeiro poder estava dentro dele. Era ele quem decidia como interpretava aqueles atos. Podemos não controlar as mãos que nos prendem, mas controlamos a nossa reação a elas, ele disse ao jovem. E quando percebemos isso, percebemos que a responsabilidade por nossa paz de espírito é nossa. Não importa o que nos aconteça, somos responsáveis como reagimos. Se ficamos irritados, não é porque o mundo é injusto, mas porque escolhemos deixar que a injustiça nos afete. Ele sabia que assumir essa responsabilidade não era tarefa fácil. Exigia autoobservação, uma disciplina inabalável, acima de tudo, coragem. Mas era isso que ele ensinava, tanto a si mesmo quanto aos seus alunos. A importância da autoobservação e disciplina. Epicteto medita agora sobre a importância de observar a si mesmo. Sem autoobservação, somos meros escravos das circunstâncias, ele pondera. Vivemos reagindo, ao invés de agir. Perdemos o controle do que é verdadeiramente nosso. Em sua prática diária,
ele dedicava tempo para refletir sobre suas ações. Por que agi de tal maneira? O que me levou a pensar dessa forma? A minha reação foi uma escolha ou uma resposta automática? Essas eram as perguntas que ele se fazia, sem descanso, buscando lapidar sua alma como um escultor trabalhando um bloco de mármore. Para ele, a autoobservação era o início da libertação. Como pode uma pessoa assumir a responsabilidade por suas próprias atitudes se não as entende? Mas a autoobservação, por si só, não era suficiente. Ela deveria vir acompanhada de disciplina. Não basta saber o que é certo, ele refletia. É necessário praticá-lo diariamente, sem ceder ao desespero ou à preguiça. Não controlamos o que o destino nos traz, mas controlamos o quanto estamos preparados para lidar com ele. Epicteto se lembra de um homem que veio a ele em busca de conselhos, desesperado por não conseguir controlar sua raiva. Eu sei que não deveria me irritar, mas não consigo evitar, disse o homem. Quantas vezes você tentou? Perguntou Epicteto. O homem, surpreso com a simplicidade da pergunta, respondeu: algumas. Algumas vezes. Acha que pode vencer um hábito de anos com apenas algumas tentativas? A disciplina é uma prática diária, uma luta constante. Você pode não vencer no primeiro dia, mas cada tentativa o aproxima da vitória. Epicteto entendia que, assim como um guerreiro treina para a batalha, a mente deve ser treinada para os desafios da vida. Não há atalhos, não há descanso. É uma jornada sem fim, uma tarefa interminável. A responsabilidade pessoal é a espada com a qual combatemos os infortúnios da vida, mas deve ser afiada todos os dias. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. A pergunta sem fim. E então, a pergunta retorna, circulando sua mente como um pássaro que jamais encontra descanso. Até que ponto controlamos o que nos acontece? Epicteto observa as nuvens se formarem no horizonte. A tempestade está se aproximando. Ele sabe que não pode evitá-la. Sabe que ela virá, quer ele queira ou não. Mas o que ele pode fazer é se preparar para recebê-la, com calma e serenidade. E essa preparação, essa prática diária de aceitação e responsabilidade, é o que lhe dá força. Controlamos nossas ações e pensamentos, ele murmura para si mesmo. Mas o destino está além de nós. Ainda assim, ele não permite que essa verdade o paralise. Pelo contrário, ela o liberta. Pois, ao aceitar o que não pode controlar, ele descobre a verdadeira liberdade. O vento volta a soprar, e ele sente que está em paz. Mas a pergunta, sempre presente, nunca desaparece por completo. Ela o acompanha, uma sombra fiel. Até que ponto controlamos o que nos acontece? E assim, o ciclo recomeça, como uma roda que gira sem fim, enquanto ele se prepara, mais uma vez, para a batalha diária de aceitar o destino. Esse diálogo interno de Epicteto, sem resolução definitiva, reflete a profundidade de sua filosofia. A aceitação do destino, para ele, não é uma resposta clara, mas uma prática contínua. A importância da autoobservação e disciplina. Epicteto sentiu o peso do silêncio que cercava sua pequena morada. Para ele, o silêncio era como uma janela aberta para sua alma, uma oportunidade de observar aquilo que muitos ignoravam, suas próprias reações, pensamentos e hábitos. Sem a prática de observar a si mesmo, somos escravos de impulsos que nem sequer entendemos, ele reflete, enquanto a sombra do passado se projeta em sua mente, trazendo lembranças do tempo em que foi escravo de um homem e de sua própria raiva. Era fácil para um homem dizer que sabia como viver. Era fácil pregar a virtude, erguer a bandeira do autocontrole e da responsabilidade. Mas era no calor da ação, no momento da adversidade, que o verdadeiro caráter de um homem se revelava. Epicteto sabia disso, e sabia também que o controle de si mesmo não era uma conquista pontual, mas um trabalho diário, que se repetia com cada nascer do sol. Com que frequência nos pegamos, sem perceber, respondendo de maneira impulsiva? Epicteto se perguntava: quantas vezes uma palavra nos escapa e nos arrependemos no instante seguinte? Ou uma decisão impulsiva nos leva a um caminho de sofrimento desnecessário? Ele conhecia essa realidade intimamente, tanto em seus alunos quanto em si mesmo. Sabia que o primeiro passo para mudar esses padrões era a autoobservação, a capacidade de ver, com honestidade brutal, aquilo que muitas vezes preferimos ignorar em nós. Ele recorda um dos primeiros ensinamentos que costumava compartilhar com seus alunos:
A cura só começa quando aceitamos a existência do problema. Neste contexto, o problema não era físico, mas sim a mente descontrolada, cheia de ilusões, distrações e medos. Sente raiva. Analise a origem dessa raiva. Está triste. Questione-se sobre o motivo. Cada emoção, cada pensamento é um indício, uma chave que pode abrir novas dimensões do seu ser. Epicteto sabia que essa autoobservação exigia mais do que simplesmente prestar atenção. Exigia coragem. A coragem de encarar nossas fraquezas, de confrontar as falhas e imperfeições que preferimos esconder. E, uma vez reveladas, essas fraquezas não poderiam ser ignoradas. Era preciso enfrentá-las com disciplina. Disciplina, pensava ele, não era uma palavra popular. Muitos a viam como uma forma de restrição, uma imposição rígida. Mas para Epicteto, disciplina era liberdade. A mente indisciplinada é como um navio à deriva, à mercê de cada tempestade que aparece, ele refletia. Mas a mente disciplinada, essa é como um navio bem guiado, que pode atravessar os mares mais tempestuosos com firmeza e direção. Ele lembra-se de uma lição que lhe foi ensinada pela própria vida. Não podemos nos permitir reagir aos caprichos do mundo sem antes governarmos nossos próprios desejos e impulsos. Quantas vezes ele viu homens, mulheres e até seus próprios alunos sucumbirem à raiva, ao medo ou à frustração, simplesmente porque não tinham desenvolvido a força interior para enfrentar essas emoções com clareza. A disciplina, para ele, não era uma imposição externa, mas uma prática interna. Era a repetição diária do autocontrole, uma vigilância constante sobre a mente. Lentamente, Epicteto fecha os olhos e respira profundamente. O ar que entra em seus pulmões não é apenas um sopro de vida, mas um lembrete. Cada respiração é um momento de decisão. Podemos escolher a cada instante como iremos reagir ao que nos acontece, ele pensa. Mas sem a disciplina de treinar essa escolha, ela se perde. Ele relembra uma manhã em que acordou com uma dor profunda nas pernas, uma lembrança dos maus tratos que sofreu como escravo. A dor era intensa, mas ele não permitiu que o sofrimento mental a acompanhasse. Ele se levantou, respirou e olhou para o céu. A dor está aqui, pensou. Mas o sofrimento é opcional. Ele sempre repetia essa ideia a seus alunos. As circunstâncias externas podem nos afetar fisicamente, mas é a nossa mente que escolhe como reagir. Disciplina, então, era a prática contínua de ajustar a mente à realidade, sem se deixar levar pelas ilusões. Quantas vezes Epicteto tinha observado pessoas que se tornavam prisioneiras de suas próprias percepções distorcidas? Você se frustra porque quer controlar o que não pode controlar, dizia a seus alunos. Deseja que as coisas sejam diferentes do que são. Mas essa é uma batalha perdida. A verdadeira liberdade é aceitar a realidade como ela é e focar no que podemos controlar, nossas próprias reações. Ele traz à mente a metáfora de um arqueiro, algo que sempre mencionava em suas aulas. O arqueiro pode controlar o arco, a flecha e seu movimento ao lançá-la. Mas o vento que sopra no caminho, ou o animal que passa em frente à flecha, esses estão além de seu poder. O mesmo vale para nós, refletir. Podemos controlar nossos pensamentos, nossas ações, nossa preparação. Mas o resultado final, esse pertence ao destino. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. A prática da autoobservação e da disciplina. Então, não era apenas uma questão de desenvolvimento pessoal, mas uma necessidade filosófica. Sem elas, como poderia alguém aceitar verdadeiramente o destino? Como poderia alguém manter a serenidade em um mundo onde tantas coisas estavam além de seu controle? Para Epicteto, a resposta era clara. A aceitação do destino começa com o controle de si mesmo. E esse controle só poderia ser alcançado através da vigilância constante e da disciplina diária. Mas ainda assim, a dúvida persistia. Até que ponto controlamos o que nos acontece? A cada dia, ele se colocava diante dessa questão, como um guerreiro que enfrenta um inimigo invisível. Sabia que o controle completo era uma ilusão, e ainda assim, era necessário buscar a responsabilidade pessoal com todas as forças. Afinal, como ele costumava dizer, não nos cabe perguntar por que o destino nos traz certas coisas, mas sim como iremos enfrentá-las. Com isso em mente, Epicteto permanecia firme em sua prática. Sabia que, embora o caminho fosse árduo, ele era o único que levava a verdadeira liberdade. Uma liberdade que não vinha de dominar o mundo exterior, mas de governar a si mesmo. Neste ponto, a profundidade da autoobservação e da disciplina se entrelaçam com a essência de Epicteto, mostrando que, ao nos observarmos com honestidade e praticarmos a disciplina diariamente,
podemos alcançar a verdadeira liberdade interior. A importância da autoobservação e disciplina. Epicteto, com a pele marcada pelos anos de servidão e a alma moldada pela filosofia, sentia o peso da responsabilidade sobre os próprios ombros. Não o tipo de responsabilidade que os homens atribuem uns aos outros, mas a que ele carregava consigo todos os dias, a responsabilidade por si mesmo. A cada manhã, antes de o sol banhar as colinas com sua luz dourada, ele praticava algo que poucos compreendiam: a arte da autoobservação, uma vigilância íntima que ia além das aparências superficiais. Quem sou eu, se não um guardião de minha própria mente? Ele se perguntava com frequência. Mas essa não era uma questão lançada ao acaso, era uma investigação profunda. Para Epicteto, olhar para dentro de si mesmo era tão essencial quanto respirar. A verdadeira batalha não era travada no campo físico, mas na vastidão silenciosa da mente. Como pode alguém pretender mudar o mundo ou enfrentar o destino, se não consegue controlar a si mesmo? Esse pensamento, repetido diariamente, era o pilar sobre o qual sua filosofia se erguia. O filósofo sabia que cada ação, cada decisão e cada emoção surgia de um vasto oceano de pensamentos inconscientes. Era fácil acreditar que se está no controle de tudo quando as águas estão calmas, mas ele sabia que, nas profundezas, correntes invisíveis estavam sempre em movimento, prontas para emergir e derrubar o mais firme dos navegantes. A observação de si mesmo, então, não era apenas um exercício de introspecção. Era um trabalho incessante de mapear essas correntes internas. Epicteto entendia que a maioria dos homens e mulheres vivia suas vidas reagindo aos impulsos momentâneos sem nunca se perguntar de onde vinham. A mente desgovernada é como um cavalo selvagem, impossível de ser montado. Ela se lança em todas as direções, e o cavaleiro, ou seja, nós mesmos, fica à mercê de seus caprichos, pensava. Essa imagem de descontrole não era apenas metafórica. Ele via isso em seus alunos, em pessoas comuns nas ruas e até nos poderosos da época. Eles acreditavam que estavam no comando, mas, na verdade, eram prisioneiros de suas próprias emoções e pensamentos não examinados. Sem autoobservação, somos como folhas ao vento, sussurrou para si mesmo. E o vento, ele sabia, era o destino, imprevisível e implacável. Mas não era o vento que o preocupava. Sua atenção estava fixada na capacidade do homem de resistir ou ser arrastado por ele. Epicteto se recorda de uma lição que, para ele, foi gravada a fogo. Certa vez, um de seus alunos mais promissores, tomado por um ataque de raiva, se atirou em um debate sem medir suas palavras. No calor do momento, lançou ofensas contra outro estudante. Quando se deu conta de sua ação, já era tarde demais. O estrago estava feito. O jovem, envergonhado, voltou a Epicteto buscando consolo. Eu não queria ter dito aquilo, confessou. A raiva tomou conta de mim antes que eu pudesse pensar. Epicteto, com a serenidade de quem conhecia as armadilhas da mente, disse calmamente: você se esqueceu de algo essencial. Não é a raiva que tem poder sobre você. Ela é apenas um visitante, uma sombra passageira. O poder real está em como você a recebe. Quando você falha em observar suas emoções, elas tomam as rédeas de sua vida. Mas com autoobservação, você vê a raiva surgindo e, ao vê-la, pode decidir se a convida ou não para entrar. Essa era a essência da disciplina, a capacidade de ver o movimento das emoções e pensamentos e, através dessa visão, escolher. Sem essa escolha consciente, a liberdade era impossível. E liberdade era o que Epicteto mais prezava, não a liberdade de agir sem restrições, mas a liberdade interna, aquela que ninguém poderia tirar. Observe sempre, ele pensava consigo mesmo. Observe seus desejos antes que eles dominem seu julgamento. Observe seu medo antes que ele paralise suas ações. Observe sua mente antes que ela o engane. Era um trabalho incessante, uma vigilância que nunca cessava. Muitos viam essa prática como um fardo, mas para Epicteto, ela era libertadora, pois, ao observar, ele se tornava o mestre de sua própria alma. A autoconfiança que ele demandava de si e de seus alunos não se resumia a obedecer a um conjunto de regras estritas e externas, mas sim a adequar o pensamento à realidade com uma flexibilidade e resistência excepcionais. E essa realidade, como ele tinha plena consciência, era dinâmica e imprevisível. Não existia um guia para enfrentar as adversidades da vida, pois cada dia apresentava novos obstáculos. A única certeza era a importância de uma disciplina interna. Ele recordava o momento de sua vida como escravo. Certa vez, seu senhor, aborrecido por uma coisa insignificante, fraturou sua perna. A dor foi aguda, uma marca que o acompanhou para sempre, mas a indignação? Essa ele nunca permitiu que o dominasse.
Não consegui controlar a ação dele, refletia, mas tinha poder sobre como reagir ao que ele fez. Essa compreensão era o que separava a verdadeira liberdade da escravidão mental. O corpo de Epicteto podia estar cativo, mas sua mente permaneceu livre. A matéria que ele lecionava não consistia em uma rigidez austera, mas sim em uma prática contínua de gerenciar o que estava ao seu alcance. O foco não estava em reprimir ou ignorar as emoções, mas em não se deixar dominar por elas. Para Epicteto, essa abordagem era algo sagrado. Ele percebia a mente como um jardim que demandava cuidados diários. Na ausência de vigilância, ervas daninhas proliferavam, sufocando as flores da paz e da clareza. Lembre-se de deixar seu like, fazer um comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Se estiver sem ideias para comentar, escreva gratidão. Ele sabia que essa prática de autoobservação e disciplina era a única forma de se preparar para o que a vida inevitavelmente traria. Porque, como ele sempre lembrava, o destino é incerto. Não podemos prever o que acontecerá no próximo minuto, muito menos no próximo ano. Mas, independentemente do que aconteça, o cultivo interno nos capacita a encarar cada situação com bravura e serenidade. Epicteto fechou os olhos, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. Quantas vezes por dia observo meus próprios pensamentos e ações? Ele se perguntava. Essa prática, repetida todos os dias, é o que me mantém livre. Eu escolho. E essa escolha é tudo o que preciso. Essa era a beleza da disciplina. Era uma escolha contínua. A cada manhã, ao abrir os olhos, ele fazia a escolha de viver de acordo com seus princípios. A cada evento inesperado, ele escolhia como reagir. E, no final de cada dia, ele olhava para si mesmo, sem medo, sem julgamento, e perguntava: fui fiel a mim hoje? E assim, mais uma vez, ele se encontrava diante da pergunta que nunca o abandonava: até que ponto controlamos o que nos acontece? O mundo ao seu redor poderia girar, as tempestades poderiam rugir, mas o que realmente importava era a resposta que ele dava a cada uma dessas situações. Controlar o destino? Não. Controlar a si mesmo? Sim, sempre. Com isso, Epicteto compreendia que o trabalho de autoobservação e disciplina era uma tarefa sem fim. Não havia descanso para aquele que desejava ser livre. Mas ao contrário do que muitos poderiam pensar, essa vigilância não era um fardo. Era uma libertação. A verdadeira liberdade, ele sabia, não vinha do que o mundo oferecia, mas do que ele escolhia aceitar e como ele escolhia responder. E agora, depois de tudo que conversamos, a pergunta permanece: até que ponto você realmente controla o que acontece na sua vida? Epicteto nos ensinou que a chave não está em mudar o mundo ao nosso redor, mas em mudar como escolhemos reagir. A responsabilidade é nossa, assim como a liberdade. Se você aceita que o destino é inevitável, então é hora de viver de acordo com essa verdade. Não fuja do que está por vir, enfrente-o com coragem. Afinal, a vida é um teste contínuo, e como você vai respondê-lo depende de você. Quero expressar minha gratidão a todos que estiveram conosco até este momento e que fazem parte deste caminho. O apoio e a participação de vocês são essenciais para que possamos continuar desenvolvendo esse conteúdo com tanto amor e empenho. Lembrem-se de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.